Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia com a professora Ailton. Hoje nós iremos entender um pouquinho o que é biologia, o que estuda na biologia, qual a importância da biologia. Para iniciar, vocês sabem me dizer o que significa biologia? Biologia quer dizer bio, quer dizer vida, logia vem de logo, quer dizer estudo. Assim, quer dizer biologia, estudo da vida. Quando eu falo estudo da vida, quer dizer que eu vou estudar tudo que está ao nosso redor, tudo aquilo que precisamos para viver. E vida? Vocês sabem o que é vida? Até hoje não sabemos ainda com certeza o que significa o termo vida. Os estudiosos eles estudam cada dia mais para entender o que é isso. Mas a gente entende que para ter vida precisa ter célula e alguns átomos, como por exemplo, nitrogênio, oxigênio, enxofre, hidrogênio, fósforo. Então, para existir vida, precisa ter esses átomos e obrigatoriamente ter célula. Logo, só existe vida se tiver um metabolismo. E o que a biologia estuda? Estudamos uma área abrangente, muito grande. Na biologia está também a genética, é onde estudamos a hereditariedade, como é que é passada as características de pai para filho. A botânica, que a gente vai estudar sobre as plantas, como é a sua estrutura, a sua classificação. A zoologia, que estuda os animais, estuda toda a sua estrutura. A microbiologia, que vamos estudar os micro-organismos, e é a partir daí que nós iremos nos defender das doenças ou tratar essas doenças. E a etologia, que a gente vai estudar. Essa ciência também estuda toda a vida na Terra e os níveis de organização. Os níveis de organização é iniciado com o átomo, como a gente viu antes. Para existir vida, para ter vida, precisa ter átomos como o enxofre, o nitrogênio, o oxigênio. E vários átomos juntos irão formar as moléculas, que aí nós temos as moléculas de água, as moléculas de carbono, né? Tudo isso nós precisamos para sobreviver. Várias moléculas juntas irão formar as células, que nós temos as células procarióticas, que são aquelas células mais simples, e as células eucarióticas, que são as células mais estruturadas, que possuem o núcleo, que iremos ver isso em uma outra aula. E várias células irão formar um tecido. O tecido é a junção de várias células. Um exemplo de tecido que nós temos é o tecido epitelial. Vários tecidos irão formar um órgão. Se nós temos vários tecidos para formar um órgão, e o tecido epitelial é um exemplo de tecido, então isso quer dizer que um exemplo de órgão é a pele, que no caso a pele é o maior órgão do ser humano. E vários órgãos irão formar um sistema, que esses sistemas podemos ter como o sistema endócrino, o sistema exócrino, o sistema cardiovascular e assim vai. E vários sistemas irão formar um organismo. E o que é um organismo? O organismo é um ser vivo. Pode ser uma planta, pode ser um animal. Então, um cachorro é um exemplo de organismo. Uma goiabeira é uma planta, é um exemplo de organismo. E vários organismos juntos em um determinado local irá formar uma população. O que é população? População, um conjunto de organismos que vivem no mesmo ambiente, são da mesma espécie e ao cruzar obtém descendentes férteis. Então, se nós temos 5 cachorros em um determinado local, nós temos uma população de cachorro. Se várias populações juntas irá formar uma comunidade. O que é comunidade? Comunidade é um conjunto de populações que vivem em interação entre si e também junto com os fatores abióticos. O que são os fatores abióticos? A quer dizer negação, não. Bióticos vem de vida. Então, fatores abióticos são aqueles compostos físicos e químicos da natureza. Ar, luz, areia, né, as rochas, e a gente precisa de tudo isso para sobreviver. Então, nós temos
um conjunto de cachorro, um conjunto de gato, nós temos duas populações. Essas duas populações vivendo em o mesmo ambiente será uma comunidade, que vive em interação com os fatores abióticos, como eu falei. Várias comunidades juntos irá formar um ecossistema. O que é ecossistema? Ecossistema é tudo aquilo que vive junto com os fatores abióticos também. Então, para ser um ecossistema, tem que ter a relação dos fatores físicos e químicos, que não tem vida, e com os fatores bióticos, bióticos e abiótico. Biótico é aquilo que tem vida. Então, se eu tenho o fundo do mar possui a água não tem vida, logo é abiótico. Possui o peixe tem vida, biótico. Então, o fundo do mar é um exemplo de ecossistema. Vários ecossistemas juntos irá formar a biosfera. O que é a biosfera? Biosfera é a Terra toda habitada. Todo ser vivo tem um ciclo vital. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Alguns não conseguem reproduzir, são casos dos animais que são estéreis, são os animais inférteis. Mas outros conseguem sim. Existem dois tipos de reprodução, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada é quando nós temos a troca de gametas, o gameta masculino com o gameta feminino. Já a reprodução assexuada é quando não existe essa troca de gametas. Os seres eles podem se dividir, formando a reprodução por bipartição, pode se regenerar, de um pedacinho formar um outro ser vivo e assim vai. Existe também dos seres vivos um metabolismo. Cada ser vivo possui o seu metabolismo próprio. O crescimento é uma outra característica dos seres vivos. Ele nasce pequenininho, depois cresce. A gente sabe disso, né? Só que para que isso aconteça e tenha todo o seu crescimento saudável, o metabolismo ele vai ajudar muito, junto com a evolução. Sabemos que cada dia que passa, a ciência está evoluindo, as pessoas estão evoluindo. E isso também tem a ver com os seres vivos. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido o que é biologia, o que a biologia estuda. Só vou dizer que a biologia, ela é maravilhosa. Se você entendeu o conteúdo, se você ficou com alguma dúvida, se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário aqui para me saber, tá? Tchau, até mais!